Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus para todos que acompanham aí o canal Marcos Andrade PMTV aí no YouTube. Vocês que estão assistindo esse vídeo aí agora, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui na Palavra de Deus e logo em seguida vamos comentar essa passagem que é de muita importância para a minha e para a tua vida espiritual, amém? A palavra ela se encontra no livro de Marcos capítulo 7, o versículo 17 ao 23. Que diz o seguinte: depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem, amém? Essa palavra, meus irmãos, que a gente pode analisar aqui, que foi acabou de ser lida aqui no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 17 ao 23, ele fala acerca da mudança interior. O que Cristo ele nos ensinava, assim, quando no ministério dele, o que ele nos ensinou foi o quê? Que nós devemos ter uma mudança de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque Cristo, a maior parte do ministério de Cristo, pode olhar que quando Cristo ele nasceu numa manjedoura. A manjedoura é o local onde se coloca o alimento para os animais, amém? E quando se coloca o alimento para os animais ali, ele simboliza ali dizendo o quê? Que ele veio à terra como um alimento para a humanidade, amém? Ele, até os seus 2 anos de idade, ele já começou a perseguição dali já, quando no Império Romano saiu a determinação para matar todos aqueles que tivessem até 2 anos de idade na época de Cristo. E passando por essa perseguição, aos 12 anos de idade ele foi encontrado no templo, ensinando aos grandes mestres e sábios da época. E eles se maravilhavam ao ver uma criança como aquela que os ensinava acerca da palavra de Deus, da doutrina. Que doutrina era aquela que aquele menino os ensinava, né? E quando analisando mais à frente, Cristo, a maior parte da vida de Cristo, ele passou no anonimato. Até os 30 anos de idade, ele passou no anonimato. Passou pelas crises, passou por crise financeira, passou por crise hídrica, não tinha água na época, passou pela seca, não tinha alimento no campo, não tinha nada. Cristo ele provou das mesmas situações que nós seres humanos vivemos no dia de hoje. Ele passou por todas as dificuldades que a vida lhe impunha, amém? Porém, quando ele fez 30 anos, dos 30 aos 33, pouquíssimo tempo, ele mesmo assim, ele começou a fazer o seu ministério viesse à tona, fazendo sinais e prodígios, comprovando o que a palavra escrita por Moisés falava acerca dele, que veria um Cristo que faria sinais e prodígios. E ele passou só 3 anos nesse ministério dele, ou seja, pouco tempo, mas mesmo assim fugindo da idolatria e fugindo da fama, aproveitando que quando ele curava alguém, ele dizia: vai e não diga quem foi que lhe curou. Mas a fama dele começou a percorrer de tal forma que os escribas e os fariseus já se sentiam incomodados com a presença de Cristo em determinados locais, porque eles sabiam que quando Cristo vinha para algum canto, milhares eram seus seguidores, e assim crescia sucessivamente por conta dos seus sinais e dos seus prodígios, das maravilhas que ele fazia. E Cristo ele disse: se creres, farás tudo isso que eu faço e ainda mais. Agora é se creres, farás. E outra coisa que me chama a atenção, meus irmãos, quantas e quantas pessoas eu vou trazer já para o dia de hoje, quantas e quantas pessoas não estão buscando apenas os holofotes, buscando apenas a fama e esquecendo o principal, que quem deve realmente aparecer é Jesus, não é verdade? Quantas e quantas vezes, pare e analise, pare aí onde você está e analise. Será que você está realmente, verdadeiramente
levando a palavra de Deus, buscando a Jesus de todo o teu coração, ou você está apenas buscando os holofotes, como mais um entre milhares de pessoas que se dizem cristãs espalhadas pelo mundo? Meus irmãos, eu estava lendo aqui um livro excepcional, eu indico até para quem quiser ler. Eu não faço propaganda de jeito nenhum da questão do livro nem do autor, mas é um livro muito bom para enriquecimento intelectual também, que é do Augusto Cury, o mestre dos mestres, onde uma frasezinha que ele deixou ali que me chamou muita atenção, que ele diz: onde a fé começa, a ciência se cala, porque a ciência, ela não pode superar a sua fé, porque a fé é uma coisa íntima, é uma coisa natural de cada ser humano, cada um tem a sua fé. Então a ciência, ela não pode investigar aquilo que não pode ser investigado, aquilo que não tem explicação. A fé é isso, é algo sem explicação. Eu tenho a minha fé, você tem a sua fé, que nós possamos respeitar uns aos outros e que nós possamos se apegar aqui ao manual, à Bíblia, é o nosso manual de vida. Cristo sempre foi simples, Cristo sempre foi humilde. Ele não nasceu num berço de ouro, ele não andava em carro importado e nem nasceu em hotéis com ar-condicionado. Então dai de graça o que de graça tu recebesse. Se me convidarem para pregar, eu vou de graça. Pode ter certeza, se me convidarem para qualquer canto do Brasil ou do mundo, eu não cobro, porque eu não vivo de pregar o Evangelho. Eu vivo do meu trabalho, como vocês podem ver. Eu sou policial militar aqui no estado da Paraíba. Eu vivo do meu trabalho, mas eu amo pregar a palavra de Deus. É o que eu quero para a minha vida, é sair evangelizando e pregando. Eu não cobro para isso, podem ficar tranquilos, eu não cobro. Dá de graça o que de graça eu recebi. Outrora alguém teve que chegar em mim e falar de Jesus para mim, e hoje eu sou o que eu sou graças a Jesus, porque Ele colocou alguém no meu caminho para falar dele para mim, e eu estou fazendo da mesma forma, dando de graça aquilo que de graça eu recebi. Então fique na paz. Cuidado com esses que dizem: eu vou, mas eu só vou por tanto. Cuidado, esse não é de Deus. Pode ter até uma boa palavra, pode ter até uma palavra edificante, mas Deus não está no negócio, porque Deus não cobra para pregar para os seus. Amém? Fiquem na paz.